Boa noite, turmas de segundo ano. Nós estamos aí na reta final do sistema digestório. É a quarta videoaula sobre esse sistema, a última dela, para que a gente possa aí fazer a atividade relacionada, a segunda atividade relacionada a esse sistema e partir na outra semana, lá para frente, para um conteúdo novo, tá? Bom, pessoal, nós havíamos terminado todo o processo de digestão, da quebra das moléculas alimentares e fizemos a absorção da maioria dos nutrientes que estavam ali, no intestino delgado, na última porção, o ilho. E depois do intestino delgado, nós chegamos ao último órgão ali do sistema digestório, que é o intestino grosso, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então, só para vocês entenderem, o intestino grosso ele tem cerca de 1,5 m de comprimento, e o intestino delgado ele fica aqui nesse miolinho, nesse meio, todo dobrado. E ele termina aqui, ó. Isso aqui é a última porção do intestino delgado. Então, ele fica todo distribuído nessa região. Ele foi removido para que vocês possam identificar apenas o intestino grosso, ok? Então, o alimento que foi processado, absorvido, ele está transformado em uma massa muito homogênea, uma massa extremamente aguada, tem muita água ainda nessa massa, e é chamada de quilo. Então, se vocês olharem a nossa tabelinha da digestão química, vocês vão ver que ele entra na boca como alimento, é transformado no bolo alimentar, no estômago é transformado no quimo, no intestino delgado é transformado no quilo, e no intestino grosso será transformado nas fezes para serem eliminadas do nosso organismo, que são os dejetos que não interessam, são os excrementos que sobraram. Bom, quando essa massa ainda extremamente aguada chega aqui na última porção, entre o intestino delgado, o ilho, e a primeira porção do intestino grosso, que é essa aqui que nós estamos vendo, que ele até cortou aqui para mostrar como é dentro, que é chamada de seco, nós temos uma válvula, aqui ó. Essa válvula é chamada válvula iliocecal. Por quê? Porque vem do intestino delgado, o ilho, está ligada no seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Então, essa válvula vai controlando o fluxo de restos alimentares que vão caindo no intestino grosso. E é aqui nessa porção chamada seco, seco com C, tá, gente? Não é de estar seco, é o nome de uma estrutura. Nós temos essa minhoquinha aqui, que está cortada, gente, tá? Ela vem até aqui embaixo, Essa minhoquinha presa aqui no seco, que é bem compridinha, mas é uma minhoquinha, é o famoso apêndice, aquele que inflama e que dá apendicite, uma dor insuportável e que se romper nesse processo inflamatório, você pode ter uma infecção generalizada porque cairão restos de excrementos dentro do seu corpo e aí você terá uma infecção generalizada que pode te levar ao óbito. Para que serve o apêndice? Na verdade, o apêndice não serve para nada. Aí você fala assim, bom, para que eu tenho um órgão que não serve para nada? Na verdade, se ele está aí, significa que algum dia ele teve uma função, ele foi importante. Hoje, ele é o que nós chamamos de um órgão vestigial, ou seja, é o vestígio de um órgão que nós tínhamos e era funcional, ou seja, ele tinha uma função, ele era ativo. Hoje ele serve para doer, para inflamar e você tem que operar e tirar. O apêndice, ele é um órgão que guarda micro-organismos especializados em digerir um tipo de alimento. Se você comparar o apêndice do ser humano com o apêndice de um roedor, um animal herbívoro, como por exemplo um coelho, você vai ver que o apêndice do coelho é muito mais desenvolvido que o nosso, é muito maior que o nosso. E o coelho é um bicho pequenininho comparado a um ser humano. Isso significa que para o coelho, que é um animal pequeno, ter um apêndice grande, para o coelho esse apêndice é funcional.
Para o homem, não. Então, não funciona mais. O que o apêndice faz? Ele guarda esses micro-organismos especializados em quebrar a celulose, as fibras do alimento, que são feitas do quê? De açúcar. Então, se o herbívoro tem como alimento principal apenas vegetais, ele precisa tirar todo o proveito desses vegetais. E o principal nutriente ali é a celulose, que é açúcar. Eu, ser humano, não quebro mais celulose. A partir do momento que o meu homem primitivo parou de comer só plantas e partiu para a alimentação mais variada e dominou o fogo, o apêndice começou a perder a função. Então significa que o homem não tem hoje mais a capacidade de quebrar a celulose. Antigamente tinha. Por isso que nós tínhamos um apêndice ativo e funcional. Então o que acontece? Na hora que o organismo, o coelho come lá a celulose, vai lá, passa pelo apêndice e é quebrado em glicose. Outros animais que também são herbívoros, que não são dessa família de roedores, não têm o apêndice, mas tem o bucho, que são os ruminantes, cavalo, cabra, boi, né, vaca. Então eles têm o bucho, que é o que faz a dobradinha, que serve para quebrar a celulose dos vegetais, porque eles também só comem planta, então eles precisam ter ali uma fonte de nutriente. Então o bucho é um estômago onde quebra a celulose, depois ele regurgita, mastiga um pouco e manda para o estômago para terminar a digestão. Então, como eu não faço mais a quebra de celulose, né, a fibra funciona no nosso corpo só para regular o intestino, eu não vou digerir nada de fibra, então o meu apêndice não tem mais função. O perigo é ele romper e vazar ali dentro do interior fezes e você ter uma morte, né, extremamente terrível. Então, o seco é a primeira porção onde todos esses restos alimentares extremamente aguados chegam, né, no intestino grosso. Como tem muita água e ainda tem bastante vitaminas e sais, eu preciso aproveitar essa água. Então, eu preciso absorver essa água, esses sais minerais, algumas vitaminas que estão ali para que eu possa formar as fezes. Então, o alimento, né, esses restos, começam a subir aqui por essa porção chamada cólon ascendente. O cólon ascendente ele sobe, deixa eu botar aqui, né? O cólon ascendente é por onde vai subir essa massa, porque ascende, né, subir, e é ali que eu tenho células especializadas a filtrar água. Então, toda a água excedente que está nessa massa vai começar a ser absorvida como uma peneira, um coador de café. A água passa para dentro das células do sangue, para dentro da corrente sanguínea, e os restos alimentares ficam ali. Com essa absorção de água, eu começo a ter uma maior consistência nessa massa que está se transformando em fezes. Depois que chega no cólon ascendente, eu chego no cólon transverso, porque está na transversal do meu corpo, né? Como se fosse a horizontal, tá? Longitudinal é o comprimento e transversal é dividir o corpo na metade, né? Corta no meio o corpo. Então, o cólon transverso, o alimento chega aqui e nessa região, esses restos, onde está sendo absorvida a água, começam a sofrer ataques de milhões e milhões de bactérias. Essas bactérias são bacilos, porque são em formato de bastão. E essas bactérias, elas são bactérias não patogênicas, ou seja, um patógeno é algo que causa uma doença. Se elas não são patogênicas, elas não fazem mal para nós seres humanos. Elas estão ali compondo o nosso organismo e estão ajudando a gente. Então, essas bactérias atacam esses restos alimentares e começam a fazer um processamento para degradar esses restos, auxiliando na formação das fezes. Além disso, essas bactérias produzem vitaminas importantes. Uma das mais importantes que nós temos ali é a vitamina K. Então, essas bactérias produzem vitamina K, e a vitamina K, se vocês lembram do semestre passado,
ela é importantíssima para atuar na coagulação do sangue na hora de fechar um ferimento, né? Coagula o sangue para você não ter uma hemorragia. Então, essas bactérias fazem isso, então elas são muito importantes. Um probleminha é que essas bactérias estão se alimentando desses restos. Aquilo que eu me alimento, do que eu não quero, se transforma em fezes. Então, eu jogo fora aquilo que eu não quero. Do mesmo jeito que eu vou lá, como e faço cocô, que é aquilo que eu não quero, as bactérias também. Só que as bactérias não liberam suas excreções, os seus restos, através nem de forma sólida, nem de forma líquida. A forma com que as bactérias liberam, né, o produto da sua excreção é através de gases, que nós chamamos comumente de pum. Então, a flatulência. Então, o processo de fermentação dessas bactérias produz uma quantidade de gás muito grande, né? Butano. E aí eu tenho que eliminar esses gases produzidos por esse processo de fermentação das bactérias, e o caminho mais curto é através do ânus, né? Então, a gente tem que liberar os gases ali, e não pode segurar não, é lógico que você não vai soltar em qualquer lugar, você vai esperar o momento adequado, né? Porque dependendo do que você come, também o negócio pode ser meio feio. Tá, tá bom? Bom, continua a absorção de água aqui no cólon transverso e depois chega no cólon descendente, aonde esses restos que estão ficando mais consistentes vão descer. Continua a atuação dos micro-organismos e começa a terminar o processo de absorção de água. Esse processo, ele nunca termina, ele diminui. Não, e aí que vem o perigo dele nunca terminar, porque pessoas que têm prisão de ventre, que ficam muito tempo com os restos dentro do seu intestino, ou tem um trânsito intestinal. O trânsito intestinal é o tempo que o alimento percorre o seu intestino. O intestino vai te retirando a água, e às vezes essa retirada é tão excessiva que as fezes se transformam numa estrutura muito sólida, que pode machucar a parede do intestino, causar sangramento, rompimento, câncer e até alguns tumores que podem danificar aí a sua parede intestinal, né? E na hora de você evacuar, que é eliminar, essas fezes muito endurecidas machucam ali, promovendo a inflamação das hemorroidas, que são vasos sanguíneos que estão na entrada do nosso ânus, e aí começa a inflamar e começa a dar aquele desconforto que muita gente sente, né? Então, o que acontece? Começa a terminar a absorção, né? Diminuir a absorção de água, e aí eu transformei ali nas fezes que já estão formadas. A última porção do intestino grosso é essa aqui, chamada de reto. É no reto que eu vou armazenar as fezes até o momento em que eu vou eliminá-las para o meio externo através do nosso ânus. O ânus é uma válvula muscular, um esfíncter chamado esfíncter anal, e ele é um órgão voluntário, ou seja, eu vou fazer as minhas necessidades, vou evacuar na hora que eu quero, porque eu controlo esse esfíncter, né? essa estrutura muscular. O problema é que, às vezes, esse controle deixa de ser voluntário e passa a ser involuntário. Quando que ele passa a ser involuntário? Quando nós estamos com algum problema de alimento estragado, alguma coisa caiu no estômago, está no intestino que o meu corpo identificou que não é legal, alguma intolerância. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso jogar o mais rápido possível esses restos fora. Então, esse ânus, ele passa a ser involuntário. Por isso que quando a gente está com uma dor de barriga muito acentuada, um piriri, eu não consigo controlar. Se eu der uma respirada mais forte, uma tossida, adeus, tchau e bem, tem que trocar a calça. Porque ele vai liberar os restos da maneira mais rápida possível. E como acelera esse processo,
eu evito que tenha alguma absorção desse alimento que pode estar contaminado. É por isso que as fezes, né, no processo de diarreia, ele é muito aguado. Eu perco muita água, por quê? Porque eu não vou deixar absorver esses restos que podem cair na corrente sanguínea e eu mandar para dentro alguma coisa que pode piorar a minha situação. É por isso que no processo de diarreia, a gente vai no banheiro, não consegue controlar e sai muito aguado, porque eu quero acelerar o processo, não dá tempo nem de absorver a água direito, quase cessa a absorção e eu jogo aquilo tudo para fora para lavar o meu intestino, tá? Normalmente isso acontece quando o alimento já passou de uma certa etapa do meu intestino. Quando ele está ali no começo ainda do intestino delgado, ou no estômago, ainda dá tempo de eu reverter os movimentos peristálticos e mandar ele para cima, que é o vômito. Então eu estimulo ali a minha úvula, né, que é a campainha, e aí eu vou jogar para fora esse alimento, que é melhor do que mandar ele para baixo e acelerar, correndo o risco dele ser absorvido. Tá bom? Então, liberei as fezes pelo ânus, o processo digestório acabou. A digestão acaba ali a quebra das moléculas acaba no intestino delgado. O processo acaba quando eu elimino as fezes pelo ânus para o meio externo. Tudo bem? Esse processo, de comer e evacuar, ele leva em média 24 horas. Em média 24 horas. O ideal é você ir 2 vezes ao banheiro, o ideal, ou pelo menos uma vez. Mais que isso, você pode começar a ter problema de prisão de ventre e ter futuramente, a médio e longo prazo, problemas no seu sistema digestório. Tudo bem, gente? Aqui nós encerramos o sistema digestório. Foram 4 aulinhas, tá? Na segunda-feira vocês estarão recebendo este vídeo, juntamente com o arquivo em PDF desta aula, tá bom? Então vai ser salvo em PDF e vocês terão o último vídeo e todo o arquivo completo do sistema digestório. Tá bom? Um abraço e até mais.